Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nós estamos falando sobre os protozoários ciliados. E na última aula eu comecei a representação de um protozoário muito famoso de vida livre, o paramécio, que pertence ao gênero Paramécio. Então vamos continuar a ilustração do paramécio falando sobre as estruturas que estão presentes neste protozoário. Nós já vimos a digestão do paramécio, que é uma digestão do tipo intracelular. Uma outra estrutura que está presente no paramécio, que também é muito importante para esse organismo, é o vacúolo contrátil. Na verdade, os paramécios possuem dois vacúolos contráteis, um nessa extremidade e o outro nessa extremidade aqui. Qual é a função desse vacúolo contrátil? Bom, um dos grandes problemas enfrentados pelos protozoários é a osmose, principalmente protozoários de água doce. Por quê? A água doce é um meio hipotônico em relação ao protozoário. O que isso significa? Que a concentração na água doce é menor que a concentração do citoplasma do protozoário. Por causa disso, qual é a tendência da água, pessoal? A tendência da água, por osmose, é penetrar no corpo do protozoário. Isso poderia provocar o rompimento da membrana desse protozoário, levando o protozoário, então, à morte. Mas aí o que acontece? Esse vacúolo tem justamente a função de evitar que esse protozoário morra por causa da entrada excessiva de água. O vacúolo contrátil captura essa água em excesso, a água entra por essas estruturas aqui laterais e esse excesso de água é expulso do interior do protozoário. Então, o vacúolo contrátil tem uma função de osmorregulação, impedindo que esse protozoário exploda por causa da entrada excessiva de água. Além disso, junto com essa água, também são eliminadas algumas substâncias que não são úteis para o protozoário, que nós chamamos de excretas. Então, o vacúolo contrátil também tem uma função de excreção. Além dos vacúolos, nós temos aqui também dois núcleos. Nossa, professora, dois núcleos? Isso mesmo. Nós temos dois núcleos e observem só que eles têm tamanhos diferentes. Então, os protozoários ciliados são células binucleadas, possuem dois núcleos. Esse primeiro núcleo é um núcleo menor, por isso ele é chamado de micronúcleo. A função dele está relacionada à reprodução. Então, esse micronúcleo participa exclusivamente dos processos de reprodução. Já esse núcleo maior recebe o nome de macronúcleo e ele controla as funções vegetativas do protozoário. O que são funções vegetativas? Nutrição, regeneração, funções do metabolismo em geral. E repetindo, essa característica de possuir dois núcleos é uma característica específica dos protozoários que são ciliados. E por falar em protozoários ciliados, está faltando uma estrutura aqui nesse protozoário, não está? O que está faltando nesse paramécio? Bom, estão faltando os cílios. E aqui estão eles. Eu já representei todos porque vocês não iam querer me ver fazendo tracinho por tracinho, né, pessoal? Bom, no caso do paramécio, que é um protozoário de vida livre, a função desses cílios é de locomoção. Então, ele bate rapidamente esses numerosos cílios e aí ele se locomove de um lado para o outro. Como eu disse a vocês, em comparação com os flagelos, os cílios são bem mais curtos e bem mais numerosos. E só para terminar, na base desses cílios aqui,
Existem estruturas minúsculas ao longo de toda a membrana do protozoário que são chamadas de tricocistos. Qual é a função dos tricocistos? Eles têm uma função de defesa. Esses tricocistos são bolsinhas que contêm fios enovelados. E quando o paramécio, por exemplo, é atacado por um predador, que pode ser, por exemplo, um outro protozoário, ele libera esses tricocistos. Esses tricocistos explodem e liberam esses fios que estavam enovelados. E isso funciona como uma defesa para o protozoário. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos conhecer um outro grupo de protozoários, o grupo dos sarcodinos. Não percam e até lá!